nosso irmão Alberto Almeida. O Alberto esteve com a gente o ano passado, aqui presencialmente no MESESG. Pôde sentir um pouquinho do frio que faz essa terra, não, é o frio físico, mas o calor humano tava bastante. E agora o Alberto vai continuar dando seguimento à palestra. Para aqueles que estão chegando agora, nós estamos esse ano com o tema do MESESG, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Esse livro foi editado em 1938 por Humberto de Campos, né? Esse espírito que vem trazer para nós uma análise de diversos fatos históricos aí daquele momento e do que viria, né? Objetivando a gente demonstrar que nós vivemos numa pátria evangelizadora, a nossa nação, né? E a partir desses dados que o Humberto de Campos coletou no plano espiritual, ele tece diversos comentários, né? E ele explica a missão do Brasil, né? Como esse coração espiritual. E a gente escolheu esse tema, né? A Pátria do Evangelho, porque o Brasil, no momento, né, de pandemia, né? Que vem afetar o mundo todo, né? A gente reflete em cima de qual que é a nossa missão, né? Nesse momento, qual que é o nosso papel. Então, cada palestrante, cada participação nesse evento visa a gente tentar encontrar essa resposta. Então, nós agora deixamos a palavra com você, Alberto. Damos as boas-vindas, que você possa trazer boas contribuições para a gente. Muito A nossa obrigado. alegria ao Renato e, por extensão, a todos aqueles que compõem o extraordinário movimento que fazem nessas terras mineiras esse tradicional evento que se consagra a cada ano e que eu tive a honra de participar ano passado, junto com outros companheiros, que também, alguns deles estão presentes no evento da atualidade. E eu quero agradecer o convite e poder estender o meu carinho, a minha ternura, levando um pouco do açaí para que este evento ganhe esse colorido próprio da Amazônia, que simboliza o pulmão do mundo, nas terras do coração, que pulsa evangelho, na pátria que exporta evangelho e cuja missão histórica estabelecida por Humberto de Campos haverá de se cumprir segundo as nossas escolhas daqueles que estamos encarnados. É notável o encontro que se estabeleceu certa feita, um grupo de companheiros com Jesus. E como Jesus estava galvanizando as atenções, estabelecendo, numa certa medida, um incômodo pelo vigor das suas ideias, um doutor da lei ergue-se e pergunta a Jesus, procurando naturalmente checar a sua contextura espiritual, o seu vigor e a sua grandeza. E diz-lhe sobre a sua dificuldade interna ao afirmar: o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Diria o doutor da lei. Ao que Jesus, percebendo nas entranhas que o doutor mais queria se mostrar do que propriamente aprender, e que, de uma certa medida, ele estava querendo tentar o mestre, checá-lo, avaliá-lo, Jesus respondeu perguntando: o que é que tu lês na lei? O doutor da lei, indagado, querendo demonstrar gabarito e demonstrando igualmente para os outros o quanto ele era versado na lei, não conseguiu conter-se e logo respondeu porque tinha de memória: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito e com todas as tuas forças. E ao próximo como a si mesmo. Ao que Jesus, então, diante desse magnífico ensino sintetizado pelo doutor da lei, devolve-lhe, agora com uma assertiva que deveria deixar o doutor da lei muito confuso. Diz-lhe: vai, vive isso e viverás. Ou seja, Jesus deixou muito claro que o doutor da lei vivia a experiência da teoria e não o exercício da prática. Conhecia de memória, mas não teria o saber da vivência. Era alguém que detinha a lei de forma intelectualizada, mas não conseguira transformá-la em objeto de existência saudável. Em outras palavras, sabia o caminho, mas ainda não tinha feito o caminho. E por isso, quando Jesus diz, vive isso, põe em prática, coloque esses ensinos em ação, e tu terás a vida eterna, a felicidade, a plenitude, conforme poderíamos traduzir para a atualidade, o doutor da lei fica diante do público numa situação muito desconfortável, porque Jesus estava dizendo para ele de que, efetivamente, ele não detinha o saber que presunçosamente apresentava, de que ele falava muito bem, mas agia muito mal, de que ele não conseguira ainda colocar em ação aquilo que liberta o homem, que é o exercício do amor integral, que Allan Kardec cunhou a palavra caridade, para consagrar de que é este processo, esta via, este caminho que nos liberta. Então, quando Jesus propõe ao doutor da lei de que, indiretamente, ele não vivia, ele ficou muito desconfortável. Então, para tentar fugir da saia justa, ele vira-se para Jesus e diz: e quem é o meu próximo? Era uma tentativa de escape. Era a busca de tentar resolver a questão do incômodo através de uma pergunta que desviasse a atenção do público, já que ele fora desnudado, de que ele detinha o conhecimento, mas não saber, conseguia ter as informações, mas não tinha a prática, e de que, portanto, havia essa grande contradição num homem que não era um homem comum, era um doutor da lei, era um homem versado na lei, era um homem que praticava, por assim dizer, os rituais da época. É nessa circunstância que Jesus, então, traça, para responder à pergunta do doutor da lei, quem é o meu próximo? Ele traça a parábola do bom samaritano. Ficou assim conhecida. É a parábola do samaritano. E constrói uma formatação genial, que nós não vamos aqui analisar, porque não é o objeto da nossa fala. Mas que, resumidamente, é um homem que caiu na estrada semi-morto porque foi assaltado, naturalmente por assaltantes, ladrões, e passaram 3 homens na estrada por onde este homem estava caído. 2 eram religiosos, um sacerdote, o outro era o levita, e um terceiro, que era um homem conhecido como herege entre os judeus na época. Era uma pessoa considerada de má vida, que vivia como que escanteado dos próprios judeus ortodoxos. Vivia na Samaria, era um samaritano. Seriam os protestantes da época. E assim, quando os 3 passam ao lado do homem que estava caído, é esse último, o samaritano, quem vai. Enche-se de compaixão ao ver o homem caído, pensa-lhe as feridas com óleo e vinho, coloca sobre a sua montaria, sobre o animal, leva-o para uma hospedaria, passa a noite com ele, paga o hospedeiro e recomenda ao hospedeiro que tome conta daquele homem, porque ele estava em viagem, e que quando ele voltasse, se ele despendesse alguma coisa a mais, ele indenizaria o homem. Essa é o resumo da parábola. Quando ele conclui a parábola, Jesus pergunta para o doutor da lei: quem te parece ter sido o próximo daquele
que fora assaltado e estava semi-morto à beira do caminho. O doutor da lei, mais uma vez, estava numa situação muito constrangedora, porque quem tinha sido o próximo do homem que caiu na beira do caminho era o samaritano, mas ele não podia pronunciar a palavra samaritano. Era uma excrescência fazer isso. Era uma atitude que não cabia ao doutor da lei fazer a menção ao samaritano numa posição de misericórdia, de compaixão. Então, ele tenta mais uma vez escapar com a sua astúcia ao dizer para Jesus: aquele que usou de misericórdia para com ele, para com o homem que estava caído, ou seja, o samaritano. Mas ele não pronuncia a palavra samaritano. Ele não diz que foi o samaritano porque ficaria muito desagradável para a sua classe, para o seu orgulho, para a sua arrogância. Então Jesus diz: vai e faz o mesmo. Finaliza de uma forma magistral. Essa passagem, ela nos enseja, portanto, perceber que no caminho da vida, nós muitas vezes nos colocamos na direção da divindade apenas por fora e não por dentro. Era o religioso que fazia o caminho de Jerusalém no espaço, numa estrada que conecta a Jericó. E, efetivamente, aquela viagem em que aqueles dois homens religiosos empreendiam, eles, muito embora fossem religiosos, não estavam nem aí para o homem que estava caído. E um homem simplório, simples, dito como herege, protestante, não detestado, fora aquele que se sensibilizou com o homem que estava caído na construção da parábola que Jesus propôs, chamando-nos a atenção, efetivamente, de que a nossa relação com Deus não está adstrita ao nosso conhecimento intelectual, às nossas leituras, de que nós não estamos com Deus simplesmente porque a gente conhece muito de cor as passagens e recita as passagens, porque isso não nos muda interiormente e não muda exteriormente. Porque podemos ter tudo dentro da gente, mas a gente passa do caminho e não vê o outro. O outro continua invisível para a gente. Porque nós ainda não nos encharcamos da divindade. Nós ainda não sensibilizamos a nossa alma para poder ver o outro. A estrutura do divino não está dentro de nós mesmos. É necessário, é fundamental que estejamos investidos da divindade por dentro para que ela possa se expressar por fora, como aconteceu com o samaritano, que fez todo um sequenciamento daquilo que poderíamos chamar hoje de uma assistência social no mais alto gabarito, que Allan Kardec resumiu na caridade moral e material. É assim que a fala do doutor da lei demonstra claramente essa contradição que nós vivemos habitualmente. Nós temos a leitura, fazemos menção às passagens, mas em que isso te transformou? Em que isso mudou tua vida? Para além da leitura, da interpretação, da análise e da decoreba, em que isso te fez uma pessoa melhor? Então, os religiosos, desde sempre, se acomodaram em aproximar-se dos livros sacros, mas não se deixaram envolver pela sacralidade dos seus ensinos. Iam aos cultos externos, mas internamente estavam indiferentes à vida, aos outros, ao sofrimento, à dor moral, existencial, física, espiritual dos outros. É da tradição do mundo de que nós fazemos um movimento de aproximação de Deus para estarmos próximos do poder divino, mas não nos investimos desse poder no exercício da nossa prática interior para ser um co-criador junto com o Criador onde estamos, ou seja, para refletirmos a divindade onde estamos, para sermos um espelho mais ou menos límpido, de modo que os outros possam se beneficiar vendo-nos, vendo a divindade. Ou seja, vendo-nos, vendo a compaixão, vendo o amor, a caridade, a ternura, a paciência, a tolerância. É necessário, entretanto, que para possamos fazer isso, nós precisamos colocar
um movimento que Jesus fez ao seu tempo e que nos conclama até hoje para que o Evangelho não seja uma carta fechada, não seja um livro de cabeceira que não se abre e não se vive, ou não seja um livro que simplesmente se lê, mas não se coloca em prática, não se dispondo da felicidade ou da vida eterna ou do reino dos céus, como pretendiam as palavras da época. É necessário, para que possamos efetivamente nos integrarmos no movimento transformador, agenciar um jeito diferente de lidar com a proposta crística que o Espiritismo evoca e que os benfeitores da humanidade ensejaram dar ao Brasil a possibilidade de ser um agenciador de transformações, para além da junção das raças, da multiplicidade de importações que o país fez ao longo do tempo, de holandeses, chineses, japoneses, franceses, em diferentes épocas. O nosso país não tem uma característica de raça própria. Nós somos uma mescla, uma mistura. Nós somos um mosaico representando diversas nacionalidades, diversas etnias, diversas cores e diversas religiosidades. Mas o Brasil, por si mesmo, ainda assim, por mais que tenha toda essa cultura extraordinária e essa imersão que se traz de fora para o Brasil de espiritualidade nos outros cultos, o Brasil coabita, convive com muita harmonia, pelo menos de uma forma geral, com as diversas manifestações religiosas. Não há uma religião oficial, o país é laico, e há a possibilidade de convivência religiosa múltipla. Mas tudo isso não é suficiente. Nem tampouco o Espiritismo sendo a doutrina que fincou aqui o transplante da árvore do Evangelho da França para cá, a fim de impulsionar a transformação do Espiritismo e do planeta, não é necessário apenas sermos espíritas, para assim acharmos confortavelmente de que o país cumprirá a sua missão histórica simplesmente porque os espíritos benfeitores assim o assinalaram. É um propósito, é uma proposta que deverá se consolidar. Mas como se consolida? A estrutura que envolve as circunstâncias do Brasil, historicamente, favorecem para que se crie toda uma ambientação, numa certa medida, adequada. Vêm os espíritos comprometidos nas outras pátrias, numa tentativa de resgate de si mesmo para o Brasil, num país que está relativamente menos onerado por dívidas kármicas, numa nova cultura, num novo costume que enseja a ruptura com condicionamentos anteriores, reencarna-se no Brasil e tem-se a possibilidade, então, de fazer uma renovação. Porém, nós só conseguiremos elaborar essa transformação se nós, enquanto pessoas, indivíduos, instaurarmos dentro de nós mesmos esse país que se caracteriza pela vivência do Evangelho na proposta que está judaico-cristã nos oferecida. Amar a Deus com todas as forças, com todo o coração, com todo o entendimento e com todo o espírito. A proposta que está assinalada pelo doutor da lei e que Jesus concorda e diz, vai, vive isso. Traz-nos, portanto, essa nossa contradição. Porque a gente quer que o país se evangelize, mas a gente quer de fora para dentro. Aliás, a gente espera mais dos políticos, primeiro, como se tivesse um salvador dos párias, que devesse vir e nos transformar o país. Não. Há que se fazer uma relação muito judiciosa e muito profunda e muito comprometida de que a nossa relação com o Brasil deve se estabelecer de dentro para fora. Independente de religião que você tenha, de raça, de origem ancestral, fora o país europeu, asiático, ou mesmo autóctone do próprio Brasil, independente de todas as circunstâncias que formam esse caldo de cultura que deve favorecer que o país cumpra a sua missão, não haverá missão se nós não cumprirmos a nossa parte.
Porque o país somos as pessoas. Então, nós, espiritistas, principalmente, precisamos nos conscientizar de que um plano ele é executado quando nós agenciamos esse plano no exercício prático. No exercício prático de transformar o Brasil em coração do mundo para o Evangelho é instaurá-lo dentro de nós mesmos, amando a Deus com todas as forças, com todo o coração, com todo o entendimento e com todo o espírito, amando completamente a divindade com toda a nossa alma, nessa perspectiva integral. Porque a proposta oferecida pelo doutor da lei, Jesus exemplificou, enquanto o doutor da lei falava, Jesus nos dá exemplos de como é que se vive cada expressão, porque nós somos aqueles que devemos representar a divindade como filhos co-criadores da divindade. Nós devemos participar integrados na natureza social, planetária, fazendo parte, portanto, dessa transformação, refletindo o Criador com a nossa ação. E a nossa ação precisa estar direcionada na perspectiva certa, no horizonte certo. E assim, amar com todas as forças significa amar com todas as energias, com todos os bens materiais, com toda a nossa possibilidade corpórea. Não se ama a Deus a quem está com fome apenas orando. Jesus multiplicou pães e peixes. A mulher passa ao lado de Jesus e vê-lo caminhar junto com a multidão para ir na direção da casa de Jairo, e ela disse, se eu tocar as fibras desse vestido, eu fico curada. Ela estava com hemorragia há 12 anos. Ela vai e toca-lhe. Ele apenas caminhava, ele não estava se dirigindo a ela. Ele para e diz, quem me tocou? Volta-se. Os discípulos dizem, mas todos te apertam, te tocam, e tu dizes, quem me tocou? É um absurdo Jesus dizer quem me tocou, se todos tocavam, por assim dizer, no acotovelamento de uma multidão. Ele para e diz, senti que saiu de mim virtude, ou poder, dependendo da tradução. E a mulher então se projeta e diz, fui eu, Senhor, que sabia que se tocasse as fímbrias da tua túnica, eu ficaria curada. Ele olha para aquela mulher, no exercício desse amor transformador que todos devemos nos investir. Mergulha-lhe na paisagem interior. E ao invés de dizer que ele a curou, ele declina desse lugar e autoriza aquela mulher a poder assumir a sua autoestima ao lhe conferir o mérito de ser curada, dizendo-lhe, a tua fé te curou, vá em paz. É bonito esse encontro. Aí está o amor a Deus com todas as forças. Jesus, nesse momento, ele nos dá o exemplo do que era amar a Deus, porque amar a Deus, Deus, é através dos seus filhos. Quando você quer reverenciar uma pessoa, se você atende o filho, você atende a pessoa. Quando você quer atender o pai, você atende um irmão seu, filho do mesmo pai, e você está agradando o pai. Porque o encontro com Deus é o encontro do amor a si e ao outro. É assim que nós encontramos Deus. Deus não é um encontro solitário, numa rocha, encravado nela, num monte, numa floresta, num deserto, no mar, ali em solidão. O encontro com Deus é uma experiência de contato existencial com o outro, amorosa. Quando encontramos o outro, encontramos os três, como propõe o notável indiano Rabindranath Tagore na psicografia, em que ele propõe essa possibilidade em que o peregrino busca o divino e só encontra o divino quando encontra o outro. Porque nós só conseguimos encontrarmos quando encontramos o outro, porque o outro nos reflete. E quando nós, em nos descobrindo e nos amando, amando o outro por extensão, por consequência, inevitavelmente, nós então completamos a sina do amor. Que me amando e te amando, eu amo a Deus, eu descubro Deus, eu descubro que estou amando Deus. Porque amar a Deus não é alguma coisa assim, longe da natureza. Nós estamos encharcados da divindade.
nós estamos empapados dela. Nós o reconhecemos quando nós temos relações de amor. E aí se consagra a presença da divindade. Então é nessa circunstância, especialmente, que Jesus nos demonstra que naquela circunstância, naquele momento, quando ele atende a mulher, ele está amando a Deus com todas as forças. E ele dá à mulher a possibilidade de se erguer. Devolve a ela a autoestima. Diz-lhe a ela que foi a fé dela que se curou. E foi a verdade, porque ele era uma pulsão de cura andando. As suas virtudes, elas se espargiam. O seu poder era máximo e abundante em torno da multidão. Por que só ela se curou? Diz Allan Kardec, porque ela foi a bomba calcante, que foi ao encontro de Jesus para se beneficiar. Jesus era uma bomba calcante e ela era a bomba aspirante. Jesus espraiava e ela absorvia. Ela foi como uma bomba aspirante em relação a Jesus, que era a bomba calcante. Houve um encontro, uma sincronicidade de intenções. Ele se oferecendo e ela captando. Então, aí nós temos o amor a Deus. Então, amar a Deus não é, às vezes, ficar diante do sacrário, do templo, e poder estar ali orando para Deus, como se Deus precisasse de oração. A oração é uma comunhão com a divindade, para que possamos nos encharcar dela, a fim de fazermos a vontade dela através do nosso amor. Então, amar a Deus é quando a gente vai distribuir um prato de sopa para quem está com fome, ainda que seja por uma noite só, mas pelo menos naquela mesma noite, ou naquela noite, ele não terá fome. Será distribuir a roupa para quem está desnudo, ainda que seja só por alguns dias. É oferecer um farnel para alguém que está em regime de necessidade por uma semana. Mas é mais do que isso. É atender qualquer outra demanda de necessidade material quando eu faço para garantir a sustentabilidade física. Quando eu ofereço um emprego a uma pessoa desempregada, faminta, que está com a família em penúria, nós estamos fazendo um exercício de amor a Deus, dando-lhe um emprego e resgatando-lhe a autoestima. Estamos lhe amando, oferecendo as condições materiais para que ele sobreviva. E dependendo da forma que façamos, nós estamos fazendo muito mais do que apenas amá-lo com as forças. Podemos estar amando com o coração, como fez Jesus com a mulher, que foi encontrada cometendo o próprio ato de adultério com o esposo, e que a levam para a praça para que ela pudesse ser apedrejada. Então, perguntam-lhe, outra vez tentando engodá-lo, tentando colocá-lo numa saia justa. A lei de Moisés manda apedrejá-la. O que é que tu dizes? Porque Jesus propunha o perdão, a misericórdia, a indulgência. Então ele, estabelecendo um mergulho do psiquismo do grupo, num exercício profundo de psicoterapia grupal, ele agacha-se, não diz nada, e começa a escrever na terra, provavelmente os erros do grupo. E o grupo, no entanto, fica insensível e insiste, e ele diz, então, aquele que não tiver erros, seja o primeiro a tirá-la. Seja o primeiro a apedrejá-la. E volta a escrever. Talvez agora, escrevendo as virtudes, chamando a atenção da indulgência, da paciência, da compaixão, da misericórdia, do perdão. Ali no solo, agachado. O grupo lendo, vendo a sua sombra e a sua luz escrita por Jesus na terra, e diante da pergunta que ele fizera, quem não tem erro seja o primeiro a tirar lá a pedra, foram se afastando. Diz os evangelhos que os primeiros foram os mais velhos. E a gente entende que são os mais velhos os primeiros. Porque normalmente os mais velhos, quando se cansam de dar maus exemplos, eles começam a dar bons conselhos. Depois foram os mais novos. E não ficou ninguém. Aliás, ficou ela e ele. Aonde estão aqueles que te condenavam? Ela estava lá esperando ser apedrejada por ele, porque a lei mandava apedrejá-la. Mas um homem que ama profundamente não apedreja.
cuida. Não era para dilapidá-la, era para lapidá-la. Não era para destruí-la, era para fazer fugir a alma que estava presa no domínio da queda. Então ele diz: eu também não te condeno. Vai e não tornes a errar. Ela fica assustada, porque ele que era puro poderia apedrejar, ela não apedreja. Mas não lhe diz simplesmente: tudo bem, vai embora, faça de novo. Não, ele diz: vai e faz diferente. Não faz desse jeito, esse jeito não é bom. Você contrariou a sua própria consciência. Não é só a lei que está fora de Moisés, é a lei que está dentro, que é a consciência. Esse diálogo é profundo, majestoso, maravilhoso. Porque enseja que Jesus dê à mulher a possibilidade de erguer-se. Ela estava paralisada no remorso, porque ela é rara. Mas ele não permite que ela fique congelada. Não reforça a sua culpa com uma nova condenação. E tampouco com uma execução sumária, apedrejando-a ou a jogando nas pedras, que é uma outra interpretação judaica. Ele simplesmente diz: eu também não te condeno. Como faria um psicoterapeuta de alta magnitude, mas não com a energia que ele fez. Vai e não tornes a errar. Porque todo erro do ser humano é uma tentativa de se encontrar. É uma tentativa de fazer o certo. E aí a gente descobre pelos maus efeitos, pelas consequências ruins, de que não foi bom. Sente dor e é chamado a fazer de uma forma diferente. Isso é que é o erro. Quando a gente está de caso pensado, sabendo que a gente errou, isso é o que o Emmanuel chama de, o Consolador, pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, a gente sabe que está errado, mas é rebelde, insiste, aí a dor é maior. Aí a dor é excruciante. Ela apenas tinha se equivocado, carente, sofrendo a vulnerabilidade de um relacionamento infeliz, cedeu a alguém que a lhe seduziu. E compreendendo o drama dos corações humanos, ele a demoesta, dizendo: não faça desse jeito. Mas vai. Não fica petrificada, não fica paralisada. Esse é o amor da emoção nobre. Esse é o amor do sentimento, o amor do coração com que ele envolve aquela mulher. Ele resgata aquela mulher da morte. Ela seria apedrejada conforme a lei proposta por Moisés. O homem e a mulher, os adúlteros, os dois deveriam ser apedrejados. Mas, como toda lei, tem sempre seus privilégios, deixa alguns de fora. O homem que for encontrado também adulterando com ela, onde estava ele? Estava longe. E o marido que a deixou, numa certa medida, vulnerável? Porque toda vez que alguém cai, sempre tem alguém do lado, na posição de esposo ou esposa, que induz o outro à queda pela frieza, pelo distanciamento, pelas grosserias. Então erram os dois. Erra os três. Erra a sociedade, quando não dá condições para que as pessoas se vejam internamente, individualmente e grupalmente. Então, a proposta de Jesus nesse momento é de amor. Amor do coração, porque era uma mulher ferida nas suas entranhas do coração. Ali é o amor a Deus, amando o seu irmão e resgatando o seu irmão para que se erga, para que caminhe, para que saia do congelamento do remorso, para que siga, mas siga de uma forma diferente. Era o Rabi da Galileia, o homem mais puro que a terra já conheceu. Ele foi incapaz de fazer o julgamento. E todos os outros que propunham a armadilha para checar se Jesus era realmente alguém nobre, não só constatado de que ele era puro, mas saíram enxovalhados com as suas sombras psicológicas, porque foram desnudados por Jesus quando tentaram acossá-lo para que ele
autorizasse o apedrejamento, a fim de que a sua doutrina de amor e de perdão ficasse descredenciada. Mas o amor de Jesus, fazendo aquilo que o doutor ali falou e que ele executava, Jesus exemplificava, está lá com um garoto que estava em convulsão epileptiforme, o pai trouxe, os discípulos atenderam, o garoto continuava convulsionando, e o pai pede a Jesus que o ajude, que já tinha levado aos discípulos. Jesus se aproxima, ele diz que é desde pequeno, joga no fogo, joga na água. Jesus então vai e ordena que o espírito deixe o garoto estribucha, convulsiona, cai como se ficasse em coma, morto. Todos se assustam. E Jesus então retoma-o, trazendo-o ao estado de vigília, diante da perplexidade do pai. Mas antes de fazer isso, o pai é consultado sobre a sua fé. E ele expõe a sua fé. Mesmo dizendo que não a tinha, mas caracteriza que tinha, tanto é que buscou Jesus. E Jesus vai e atende aquela patologia de natureza espiritual. Era uma pseudoepilepsia. O garoto se vê livre e todos se assustam. A entidade era perversa demais. Os discípulos, conversando com Jesus em seguida, têm ciência disso, quando Jesus lhes esclarece, dizendo: para essa classe de espírito é necessário jejum e oração. Jejum das paixões e oração infatigável do bem. Só o jejum das paixões e a ação da bondade do bem é capaz de nos dotar com autoridade para se referir ao espírito e ordená-lo que ele saia. E dar energia para que o outro se levante. Não é só eliminar a interferência espiritual, afastar o obsessor, é alcançar também aquele que ficou alquebrado pelo processo obsessivo duradouro. Ele o faz prontamente com a sua estatura espiritual que detinha, capaz de curar como nenhum outro homem conseguiu na Terra, no campo da saúde integral. Era o amor, com todo o seu espírito, era o atendimento das necessidades metafísicas, era o atendimento das necessidades espirituais ali que estavam presentes. Era uma demanda de amor a Deus que precisava comparecer, mas que não era no corpo, que não era na emoção, que era no campo da espiritualidade e da obsessão. Mas vai além, Jesus. E, à noite, consultado por Nicodemos, quando Nicodemos lhe pergunta o que é que ele deveria fazer para alcançar a felicidade, na linguagem de hoje, reconhecendo que ele era um mestre, porque só sendo um mestre tu podes fazer o que tu fazes, diz Nicodemos para Jesus. E Jesus diz: é necessário nascer de novo. Mas como nascer de novo? Como pode o homem voltar a ser pequeno? Ele pode voltar ao ventre da mãe? E Jesus: mas como tu és um doutor da lei, tu não sabes disso? Porque isso era conhecido por uma parte dos judeus, especialmente pelos doutores da lei. A reencarnação fazia parte. E Jesus afirma: é necessário nascer da água e do espírito. É necessário nascer da água, ter um corpo. Do espírito é a renovação interior para que se alcance o reino, a vida eterna, a felicidade, a plenitude. É necessário renascer e renovar-se para encontrar o bem-estar integral. O doutor da lei Nicodemos, que procurava à noite, porque era um doutor, não poderia procurá-lo durante o dia, acolhe aquelas informações geniais do mestre dos mestres. Era o amor do entendimento. Amar a Deus com todo entendimento. Clarificando filosoficamente as dúvidas que o doutor da lei tinha sobre o processo da evolução, sobre como é que se daria o alcance da purificação, da pureza, da plenitude, da perfeição, qual era a via, e Jesus lhe pinça a reencarnação e se admira, dizendo para ele: tu já deverias saber disso, porque tu és um doutor da lei, os doutores deveriam saber disso porque já fazia parte da tradição judaica, ainda que não consensuada, a reencarnação. Aí está a proposta que Jesus nos trouxe como exemplo
falada pelo doutor da lei lá naquele encontro. É necessário amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todo o espírito e com todas as forças. Sabe, meus irmãos, é que nós somos deuses na linguagem da tradição judaico-cristã. Deuses com D pequenininho. E o outro, nosso irmão, é um Deus também, com Deus com D pequenininho. Jesus assim afirmou, viste o que foi dito. Na tradição, vós sois deuses. O que eu faço, vocês podem fazer muito mais. Então, há necessidade de um exercício de amar a Deus, que é o Deus pequenininho, para amar o Deus grande. Nós precisamos amar o outro com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o coração, com todo o nosso espírito. A nossa estrutura de ser global precisa amar o outro, para que possamos encontrar a divindade. Quando se dá isso, se dá a transformação global. Então, nós, enquanto espíritas, coparticipantes de uma transformação planetária, nós só estaremos integrados no chamamento de Ismael, Deus, Cristo e caridade, quando estivermos operando o amor a Deus através do amor a Deus, com toda a força, com todo o coração, com todo o entendimento e com toda a alma. Não é possível encontrar Deus na indiferença, no fechamento emocional, no sofisma, na ignorância espiritual. Não é possível poder ser com o outro numa relação profunda, integral, libertadora, se nós não conseguimos lidar com todas as nossas dimensões de amor. Porque tudo esse amor... Amor não é uma emoção só. Amor é a lei. Foi por isso que João disse, Deus é amor, porque Deus expressa-se como a sua adjetivação, como a sua qualificação amorosa, através das leis. Então, quando a gente fala amor, nós não estamos falando do amor romântico, que também pode ser uma expressão de amor. Nós estamos falando do amor no sentido integral. Então, amar a Deus no sentido integral é quando você educa alguém. É quando você conversa com o espírito que está desencarnado, sofrendo. É quando você silencia a fome dando um pedaço de pão, um copo de leite. Quando você abraça alguém que está ferido pela desencarnação de um ente amado e não consegue consolo, e você vai e apenas abraça, estabelecendo uma relação de amor na perspectiva do coração com aquela pessoa, no físico com aquela outra, na dimensão espiritual com a outra. Esse é um exercício de amor que eu e tu precisamos exercitar todos os dias, para que o Evangelho não seja uma fala de tribuna, para que o Evangelho não seja apenas aquela oralidade de um evangelizador de juventude, do estudo sistematizado, um coordenador das crianças ou da evangelização infantil, para que o Evangelho não seja apenas algo verbalizado pelos esclarecedores na reunião mediúnica. Se o Evangelho não se esculpir na nossa alma, não haverá Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, dentro de nós mesmos. Como não haverá uma terra redimida, transformada, um planeta de regeneração, se eu não me regenerar. A terra vai e eu vou para outro planeta, coerente com o meu nível de aprendizado. Então não é a terra que vai se regenerar e me regenera. Sou eu que me regenero e expresso-me na terra. Então o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é uma utopia distante, onde a gente vai esperar que os guias espirituais venham, reencarnem, porque a gente fica com umas utopias desse tipo. E aí eles vão transformar a Terra. A gente sempre se exclui, é curioso isso, a gente não se empodera. E Jesus empoderou a mulher que cometeu o erro, empoderou a fé do pai, empoderou a mulher que se curou da hemorragia. Ele empoderou Nicodemo, dizendo, tu és um doutor da lei. Então, ele resgata o valor de cada um. E nós estamos esperando uma transformação do Brasil através de um missionário que venha, um salvador que veio de algum lugar. E fico esperando. Eu vejo sobre a reencarnação de alguns espíritos nobres no Brasil, e a gente fica esperando esses espíritos nobres, como se fossem eles sozinhos que fizessem o planeta mudar, mudando o Brasil. É uma utopia e um comodismo.
É uma autodesqualificação, porque você não se inclui no processo transformador. O Brasil muda quando os brasileiros mudam. E você não vai precisar esperar o brasileiro do lado mudar. É você quem torna-se um melhor brasileiro amando a sua pátria. Não quebrando a árvore da rua, simplesmente porque cai folha, numa aberração de ignorância. Você, quando conserva a árvore, mas você não deixa o mendigo debaixo da árvore morrer. Porque você conserva a árvore, maldiz o mendigo, tocando fogo nele, como muitos fazem. Ou passando como se ele não existisse, fosse um pedaço da raiz da árvore. E você passa por ele todos os dias, sequer o cumprimenta. Então, você vai amar a árvore e vai amar o mendigo e se amar com todas as forças, dando-lhe a dignidade. Eu não estou dizendo que você vai pegar o mendigo e vai botar no lugar e vai salvá-lo, porque isso não é assim bem. Pega uma criança de um homem de rua e você simplesmente põe uma dele dentro de uma casa e se transforma dentro da sua casa. Eu já vi acontecer isso e deu em tragédia. Eu vi um espírita pegar uma criança de rua, botar dentro de casa e depois ser quase assassinado. Porque ele fez um movimento de violência. Uma criança que está na rua, num sistema de abandono, tendo uma história de criminalidade, ela não pode ser acolhida assim, violentamente. A gente vai para dentro do lar, ingenuamente. O amor ele tem que ser lúcido, ele tem que ser devagar, ele tem que respeitar o movimento do outro, ele respeita estadiamentos. O resgate dessa criança é um caminho que você vai fazer com ela. Quando você tira dela e coloca no outro lugar, você promoveu uma outra violência. Ah, mas eu dei tudo, você deu tudo e escrachou nela tudo que ela não teve. E ela, com revolta da história dela, meteu-lhe a faca no pescoço desse colega que quase que desencarna. Misericórdia divina o fê-lo sobreviver. Ele mudou de cidade para não ser morto. Porque o garoto tinha sua família, era a família da rua. Se mancomunou com ela para tentar assassinar o seu pai adotivo, de circunstância, para se apropriar dos bens. Então a gente tem que ter lucidez. Uma amiga em Belém do Pará, muito querida, pegou um homem de rua e levou para o melhor espaço de atendimento aos idosos. Mas ela não fez com o critério do amor que obedece os estadiamentos, as fases, os passos. Foi uma violência, ela agarrou e levou. No lugar para onde ela estava, tinha tudo de bom. Lençolzinho cheiroso, branco, comida, não tinha chuva, não tinha nada que me incomodasse nas intempéries normais aqui de Belém do Pará. Não demorou um pouco mais de um mês. Quando ela passou na rua, lá estava o homem no mesmo lugar. Ele fugiu. Foi uma violência. O ato foi nobre, enquanto intenção, mas a atitude ela foi deficiente. A intenção foi nobre, mas a atitude foi precária. Porque não respeitou aquele homem que tinha debaixo da marquise a sua casa. Era ali que ele vivia, fazia o seu fogo. Ele estava ali, estava cristalizado ali. Vejo que no mundo espiritual, André Luiz passou 8 anos para ser resgatado pela mãe, que visitava regularmente, até que Clarice o resgata, em nome da mãe. Por que a mãe não foi lá e resgatou? Porque é violência, não tem... Há um espírito de sequência na natureza. Ela o visitava dando os passos que precisava para que o seu psiquismo começasse a melhorar, a fim de que chegasse no momento onde ele orasse e pudesse ser resgatado. Então, o amor que ama, ele respeita o corpo, ele respeita a emoção, ele respeita o intelecto, ele respeita a dimensão espiritual. Então, esse é o exercício de amor. Nós vamos transformando os outros. E transformando os outros, nós vamos transformando o país, porque você transforma a sua casa, transforma o seu quintal, transforma a calçada da sua rua, a praça que você pertence, por onde você vai, no trabalho onde que você está, a mesa onde você está trabalhando, ela é diferente das outras que se leva lá um pedaço de um ornamento de arte, ou então coloca um vaso de flores, e você vai mudando o mundo onde você está. Não esperando que a secretaria mude para que você mude de comportamento e aceie
o seu espaço de trabalho que é imundo, porque nem os serviços gerais funcionam. Você vai ser, mas em serviço público. Mas sou eu que estou trabalhando aqui 8 horas, 6 horas, 8 horas. Na imundice, porque o serviço público não funciona através dos serviços gerais que são terceirizados, por exemplo. Então, é esse olhar transformador que observa as necessidades e vai atendendo sempre em grupo, interagindo para que cada serviço possa funcionar, participante, integrante, sabendo que a transformação do planeta começa no indivíduo e do Brasil começa na gente, do brasileiro. Sem nenhum ufanismo de que o Brasil vai ser uma pátria diferente de todas as outras e vai ser melhor do que as outras, porque isso é orgulho. É ufanismo febril. Todas as pátrias, diz Emmanuel, têm uma função. A função de cada pátria é trazer para o mundo a sua contribuição. Então, Emmanuel vai mostrando as pátrias na antiguidade quais foram as contribuições que elas trouxeram. A mística indiana, a ciência templária do Egito, ele vai mostrando a Fenícia, a navegação, e vai mostrando as descobertas, vai mostrando como é que as ciências se movimentam. A Itália, mais modernamente, com a arte, depois com o direito, e vai mostrando que cada país tem uma função. Não tem um país sobre o outro, porque você está brasileiro, mas você vai reencarnar lá aonde? Não sei onde que você vai reencarnar. Você não é brasileiro, você está brasileiro. Você é cidadão do universo, está reencarnado na Terra com o compromisso de ajudar o país em que você está. Na educação, na tecnologia. E Emmanuel vai traçando esse olhar das diversas nações com as suas diversas funções. O Brasil tem uma missão de fraternidade. Fraternidade e espiritualidade. E veja que o Brasil, com toda essa corrupção que houve, quantas mortes houve? São contadas, houve, mas quantas mortes houve? Em qualquer outro país, era uma chacina a cada dia, como foi na Itália, a Operação Mãos Limpas. Então, o Brasil tem esse viés do mutirão, esse viés da tolerância, mas que precisa caminhar junto com outras virtudes que a gente precisa desenvolver, que é a justiça, que é a assertividade, que é a impunidade, que nós não temos. Nós somos muito coniventes. Mas somos coniventes por quê? Porque nós somos injustos. Nós também nos beneficiamos da corrupção. Então, quando nós olhamos o nosso país e vamos olhar historicamente, nós vamos ver que tem algumas coisas que nós trouxemos enquanto almas dos mundos anteriores aonde habitamos, dos países da onde vivíamos, e trouxemos para cá, e criou-se essa cultura, alguma coisa muito boa e alguma coisa que precisa ser trabalhada, para que o país mude. Um país de uma beleza incrível. Um país como nenhum outro tem tanta biodiversidade, a multiplicidade de biomas que o país tem, as características geográficas, o tamanho, uma língua que funciona lá do Amapá, de Roraima, até lá, a ponta do Rio Grande do Sul, do Chuí ao Iapoque. Uma língua só. É incrível isso. E nós nos entendemos. Então, o Brasil tem tudo para exportar fraternidade. Não é ser uma megapotência para dominar as outras economicamente e explorar as outras, que Bezerra de Menezes chama a atenção. Não deve ser essa a aspiração do Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas se nós fazemos isso enquanto pessoas, a gente espera o quê do país? Que ele mude de lugar, passe de ser subdesenvolvido para ser uma superpotência para explorar as outras. Então, nós precisamos viver esse amor que Jesus nos demonstrou. Com todas as forças, com todo o coração, com todo o entendimento e com todo o espírito. Viver esse amor significa dizer, deixar que a nossa alma, o Deus que somos, possa experimentar essa transformação no país da nossa alma, amando o país de outra alma que está ao meu lado. Seja negro, forte, branco, baixo, pardo, ignorante, intelectualizado, rico, pobre, seja, quem está caminhando comigo é um Deus que está revestido dessas características diversas das minhas ou semelhantes.
E eu vou exercitar o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, através desse encaixe. E é esse encaixe que vai nos ensejar a possibilidade da transformação. Um homem transformado, como Mahatma Gandhi demonstrou, ele é capaz de arrastar milhões. Basta que o homem ame para neutralizar o ódio de milhões, dizia Mahatma Gandhi. Energia de amor. Quando Jesus veio à Terra, foi o único momento onde se fez silêncio entre as guerras. Houve uma pausa, era o psiquismo crístico descendo à Terra, mas sem violência. Ele não obrigou todo mundo a se transformar. Ele teve um que ao lado dele o traiu e se suicidou, como Judas. Então precisamos estar muito atentos, porque Jesus veio redimir a Terra, trouxe só 12, e 12 que eram similares a nós no outro patamar. Um traía, o outro negava, tinham todas as atrapalhações. Um estava mais aferrado às conveniências do judaísmo, como Tiago, fazendo concessões. Todos deles tinham encrencas, não como as nossas, mas tinham. Não eram espíritos puros. Por isso que Chico diz que esses homens vieram, porque eles precisavam ter uma parecença conosco, para que a gente pudesse perceber nele a gente. E ele veio e escolheu 12, de princípio, para transformar o mundo. E teve um que se suicidou. A maioria abandonou. Um negou. E um ficou ao pé da cruz ao lado da mãe. Somos nós. Mas o que é importante é de que o Brasil vai se transformar com as pessoas que somos. Porque foram aqueles 12, depois 11, depois mais, que fizeram o movimento cristão efervescente, que durou pelo menos 2 séculos. Belo, fulgurante. É isso que o Brasil espera de nós. A transformação interna, amando a Deus de todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o espírito, numa relação com o outro, aprendendo a amar integralmente. E vivendo o país que a gente quer que seja fraterno. Espiritualidade no comportamento, solidariedade no comportamento, atitude de igualitária no comportamento. Se nos transformamos no país da nossa alma, nós impactamos aqueles que convivem conosco. E um homem transformado, transformando outros, um processo em cadeia vai se dando. Mas se nós ficarmos esperando que venham os guias da humanidade, que venha Emmanuel reencarnado, que Joana de Ângeles reencarne logo para a gente mudar, esperar que eles venham nos resgatar, nós vamos, agora é uma hora de brincadeira, nós vamos para o chupão, como dizia uma moça que eu encontrei, por sinal, em Minas Gerais. Ela medrosa, no intervalo do encontro, estou com medo do chupão. Que chupão é esse? Não, é um planeta que vai pegar o povo que não vai seguir com a Terra. Aí ela estava apavorada. E eu ria por a forma da linguagem simplória com que ela expressava o chupão. Sempre amedrontador, a gente sempre caminha pelo meio. Tem que ameaçar com o chupão para a pessoa se transformar. Nós não precisamos de chupão nenhum. Nós precisamos é amar. Nós precisamos é ensejar, nos oferecer cada vez mais a Deus, entregando-nos no exercício do amor. Por isso, poderíamos dizer com carinho e com ternura de que o Brasil vai caminhar nessa direção. Por conta de nós, que somos religiosos, que vamos colocar Jesus dentro da nossa alma. O Brasil é um país absolutamente cristão, nas suas diversas matizes, e que beleza, cada um do seu nível de consciência, amando-nos como irmãos, lidando com fraternidade uns com os outros. Nós espíritas, sem nos sentirmos nenhum milímetro acima de ninguém, nem abaixo, apenas diferentes, para, como irmãos, trocarmos experiências e avançarmos, para mudarmos o nosso país a partir do lugar onde estamos, da nossa casa, com o nosso vizinho, no nosso bairro, no nosso centro espírita, no nosso ambiente de trabalho. É aí que começa a transformação do planeta. É aí que o Brasil instaura a bandeira Cristo, caridade e Deus. Essa tríade, ela está aí porque ela reflete essa bandeira instalada no coração do ser.
tremulante através do comportamento. Não seremos os doutores do ensino da teoria, nós seremos os discípulos do exercício da prática. Allan Kardec haveria de dizer que se Jesus tivesse feito apenas os fatos extraordinários, mal seria conhecido de nome hoje. Mas como ele viveu, experimentando ensinar-nos através da exemplificação, a sua mensagem vem vencendo os séculos, a despeito dos cristãos terem malversado a sua mensagem depois do século II e terem feito tantas atrocidades usando o nome de Jesus para atender os seus interesses mesquinhos e hipócritas. Nós hoje nos candidatamos a sermos os cristãos da última hora, para vivermos a mensagem de Jesus do nosso jeito, mas sempre fraternal, sempre para o bem, sempre para a justiça, com o sacrifício, às vezes, das nossas forças, com o sacrifício econômico, com o nosso sacrifício das nossas energias, às vezes do nosso entretenimento, mas vivendo o Evangelho para transformar-nos, ajudando o outro, que o outro também se transforme, como escolha mirada no nosso exemplo, e que possamos desfrutar do reino, da felicidade, do bem-estar, da plenitude, e assim podermos bem dizer, como diz o poeta, quando, olhando a magnificência da vida, reconhece a divindade. É importante repetir com o poeta, entendendo o quanto nós já conseguimos caminhar nessa direção, quando ele se pergunta, na poesia Inteligência Suprema, fazendo as perguntas que o mundo faz e que o Espiritismo já responde. Quem foi que fez o sol tão vivificador? E sua luz tão pujante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a pulsante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão? Fez a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, os sons, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante, fez o passo lerdo, o tardo do elefante, e o colibri com imensa sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e o elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistema de mundo que nós nem nos apercebemos. Os gênios tutelares, arcangelicais, imersos no segredo dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter. Artista ímpar e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado. E pergunto a mim mesmo com estupefação, quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever, e a tudo movimenta, sem nunca se mover, formando e transformando, guiando e dirigindo, governando e agindo. Quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes, quem me poder dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Muito obrigado.
Muito linda poesia, sempre inspiradora. Alberto, muito obrigado. Nós somos muito gratos a você pela palestra, pela contribuição que você sempre vem dando ao movimento espírita. Que você seja iluminado, abençoado. Continue semeando, trabalhando. Que assim seja, meu irmão. Muito obrigado. Um abraço aos amigos e a alegria de poder partilhar com vocês, ainda que virtualmente, e a inesquecível lembrança que tive na convivência desse espaço de extraordinária beleza em São Gotardo. Trago lembranças genuinamente belas, não só do lugar, mas especialmente das pessoas que me acolheram com tanta ternura e com tanta afabilidade. Muito obrigado, Renato. Nós te agradecemos e a gente conta com a sua presença em algum dos próximos MECESG aqui pessoalmente, viu? Obrigado. Meus irmãos, agora nós vamos passar para o evento com a mocidade. Tem umas pessoas, umas moças que vão participar conosco